Até o século XIX, os judeus estavam praticamente ausentes da história da arte, em parte devido às suas próprias restrições religiosas, para não falar das limitações legais sobre onde podiam viver, onde podiam trabalhar e o que podiam estudar. O Radar do Mundo Judaico de hoje vai falar sobre judeus na pintura. Os judeus, historicamente, não faziam arte, porque seguiam uma interpretação literal do segundo mandamento, a proibição da adoração de ídolos e de fazer imagens. Mas a partir do iluminismo, isso mudou drasticamente, com inúmeros judeus na linha de frente de diversas linhas artísticas, entre as quais a avant-garde e o expressionismo. Podemos mencionar Moritz Daniel Oppenheim, Max Weber, R.B. Kittredge, Barnett Newman, Max Rothko. Mas hoje nós vamos falar dos famosos precursores. No início do movimento impressionista, Camille Pissarro foi o único pintor impressionista judeu e foi profundamente afetado pelo antissemitismo que encontrou. Ele foi o único pintor a expor em todas as 8 exposições impressionistas organizadas entre 1874 e 1886. Camille Pissarro tornou-se um artista fundamental e mentor dentro do movimento. Enquanto os impressionistas são conhecidos por suas representações de ruas da cidade e lazer no campo, Pissarro cobriu suas telas com imagem do dia a dia dos camponeses franceses. Sua obra maior une seu fascínio pela temática rural ao estudo empírico da natureza sob diferentes condições de luz e de atmosfera, fruto do intenso estudo do irrealismo francês. Tal como seus companheiros impressionistas, suas pinturas são estudos delicados do efeito da luz sobre a cor da natureza. No entanto, ele continuamente procurou artistas mais jovens e progressistas como colegas, e sua articulação da teoria científica da cor em seu trabalho posterior se mostraria indispensável para a geração seguinte de pintores de vanguarda. Os primeiros estudos artísticos de Camille Pissarro foram realizados em Paris, na França, e em Caracas, na Venezuela. Em Paris, a sua formação artística acentuou um realismo empírico que perdurou por toda a sua carreira. Já em Caracas, ele estudou a natureza e a vida camponesa em condições tropicais, concentrando-se especificamente no efeito da luz sobre a cor, o que lhe ajudaria a teorizar como um tema impressionista-chave. A arte de Pissarro não pode ser dissociada da sua política. Influenciado artisticamente pelo pintor realista Gustave Courbet, as pinturas de Pissarro dignificam o trabalho dos camponeses nas aldeias comunais, refletindo as tendências políticas, socialistas, anarquistas que os dois artistas compartilhavam. Pissarro trabalhou em estreita colaboração com jovens neoimpressionistas como Georges Seurat e Paul Signac. No final da sua vida, foi um dos primeiros artistas a experimentar a harmonia das cores. Ao contrário dos impressionistas que viviam em Paris, Pissarro optou por viver a maior parte da sua vida no interior da França. E lá recebia artistas mais jovens interessados em estudar suas técnicas. Tornou-se importante mentor. Sua colaboração de longa data com o jovem Cézanne, por exemplo, fez dele uma influência indispensável no modernismo do século XX. Um outro pintor judeu importante foi Amadeu Modigliani. Participante central da École de Paris, Modigliani modernizou 2 temas duradouros da história da arte, o retrato e o nu. Caracterizados por uma sensação de melancolia, proporções alongadas e rostos semelhantes a máscaras, influenciado por fontes como Constantin Brancusi e a arte africana, os retratos de Modigliani são específicos e altamente estilizados. Os nus de Modigliani escandalizaram o público com sua representação de características como pelos pubianos e sua sexualidade franca e sem adornos. Ele foi tema de 3 filmes biográficos e o legado de Modigliani está intimamente ligado à sua vida trágica e boêmia, sua saúde frágil,
sua perpétua falta de dinheiro e o mais famoso, o seu estilo de vida exagerado e autodestrutivo, que incluía vícios e devassidão. Modigliani subverteu a tradição do nu, pintando sem a modéstia das representações anteriores de figuras nuas. Essas qualidades, junto com o notório comportamento mulherengo do artista, fizeram com que os nus de Modigliani fossem escandalosamente recebidos à época. Embora Modigliani seja mais conhecido como pintor, ele se concentrou na escultura no início da sua carreira, e alguns escritores argumentam que pode-se considerar a escultura como sua verdadeira vocação. As esculturas que Modigliani criou entre 1909 e 1914, das quais apenas 25 entalhes e uma xilogravura sobrevivem, foram muito influentes em seu trabalho como pintor, ajudando-o a chegar a esta linha abstrata e linear da sua pintura. O terceiro pintor que nós vamos mencionar é Marc Chagall, provavelmente o judeu mais conhecido na área das artes. O estilo poético e figurativo de Marc Chagall fez dele um dos artistas modernos mais populares, e a sua longa vida e a sua produção variada o tornaram um dos mais reconhecidos pintores internacionalmente. O que marca Chagall é sua fé constante no poder da arte figurativa, que ele manteve apesar de absorver ideias tanto do fauvismo como do cubismo. Marc Chagall nasceu na Rússia, mas mudou-se para a França em 1910 e tornou-se uma figura proeminente dentro da chamada École de Paris. Mais tarde, ele passou algum tempo nos Estados Unidos e também no Oriente Médio, viagens que reafirmaram a sua autoimagem como o arquétipo judeu errante. Chagall trabalhou em muitos estilos modernistas radicais e em vários pontos ao longo da sua carreira, incluindo o cubismo, o suprematismo e o surrealismo, todos os quais possivelmente o encorajaram a trabalhar em um estilo totalmente abstrato. No entanto, ele rejeitou cada um destes movimentos e permaneceu comprometido com a arte figurativa e narrativa, tornando-se um dos expoentes mais proeminentes do período moderno na abordagem mais tradicional. A identidade judaica de Chagall foi importante para ele ao longo de toda a sua vida, e muito do seu trabalho pode ser descrito como uma tentativa de reconciliar antigas tradições judaicas com estilos de arte modernista. Mas ele também recorreu ocasionalmente a temas cristãos que apelaram ao seu gosto pela narrativa e pela alegoria. Na década de 1920, Chagall foi considerado uma alma gêmea pelos surrealistas emergentes. Uma de suas obras mais importantes está aqui em Israel, no Hospital Hadassah, na sinagoga do Hospital Hadassah. São 12 vitrais que retratam as 12 tribos de Israel de forma maravilhosa, e em cada um dos vitrais há pelo menos um elemento lembrando a sua origem na pequena aldeia judaica da Rússia, aonde ele nasceu. Amigos, por hoje era o que o Radar do Mundo Judaico tinha para vocês. Voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com Notícias de Israel por Marcos L. Ziskin, e na próxima quinta com um novo Radar do Mundo Judaico. Se você gostou, deixe o seu like aqui no YouTube. Compartilhe o nosso vídeo com seus amigos e, se não fez ainda, inscreva-se no canal. Um grande abraço a você e até segunda, se Deus quiser.